Qual? Mas isso aí está em mídia ou isso aqui está virtual? O impressa teria caixas e caixas aqui. Mas aí a gente gostaria de ter acesso. Diga qual? Eu não tenho impressa não. Não tem impressa não. Não, ele não tem impressa. Não tem impressa não? Não, pode ter aqui. Mas não tem aqui no sindicato guardada não? Estou aqui, né? Tudo aqui no caso. Não, está no sistema. Se está digitalizado? Não é isso? É mais vantagem você mandar um pouco para a gente, que a gente fica vendo para você um milhão de informações. Pode mandar alguma coisa aqui, porque isso aí fica só devagando, a gente não vai de pressão tem, né? Diga lá, Tiago. Contabilidade que é comprada aqui, se passar alguma coisa, Agora vocês tomaram posse no dia 13 de janeiro de 2024. E por que a prestação de conta está a partir do dia 1º de janeiro de 2024 se ela pertencia a uma outra gestão? Está falando o quê? Dessa prestação de contas? Dessa? Da antiga. Não. Anterior. Não. Anterior Você está questionando? dia 12 de janeiro de 2024. Então, aí tu está questionando o quê? Estou questionando por que vocês estão declarando a prestação de conta a partir do dia 1º Da nossa. Onde é que está o dia 1º 1º de janeiro de 2024? O edital anterior com relação à prestação de conta de 2024, ele é explícito quando diz que vai ser prestado aqui. De janeiro a dezembro. De janeiro até o dia 12 de janeiro de 2024. Está no edital a convocação da Assembleia de vocês alusiva à anterior. Então. Não foi prestado do dia 1 de janeiro de 2024 a 12 de janeiro, não foi prestado conta desse período. Não foi, a gestão anterior não prestou. Ela não bastou informação de todo o período compreendido até o término da gestão dela. E vocês estão prestando conta de um período a qual vocês, na gestão atual do José, vocês não eram coordenadores de despesa, que é do dia 1 de janeiro de 2024 até o dia 12 de janeiro de 2024, que está a prestação de conta de vocês no período que vocês não eram coordenadores de despesa. É isso que eu quero saber, o que houve aí nessa pergunta. Estou aqui com a uma data, isso. E o edital anterior está dizendo, isso. Entendeu? Que seria até o edital com relação que seria prestado na prestação de conta no gasto no site, aquele período compreendido conforme o edital, até o dia 12 de janeiro de 2024. Mas não foi prestado nenhuma informação da gestão anterior desse período, e vocês estão prestando informação do período atual, vocês não são coordenadores de despesa. E vocês não assumiram no dia 1º de dezembro, 1º de janeiro de 2024. Você assumiu dia 12. Entra no seu edital, entra no seu balanceio, em vez de 1º de janeiro, o período compreendido lá em cima. Você está conversando 12 dias. Então, eu estou perguntando, feitou. Não, você tem 12 dias, né? Eu vou explicar aqui. Também feitou isso aí, porque deixa assim aberto uma lacuna em relação à gestão anterior. Tem 12 dias. E traz uma prestação de conta da qual vocês não são coordenadores de despesa. Bom, vamos lá explicar. Primeiro ponto. O que é um balancete? É um documento, me corrija da parte que eu não sou contador. Me desculpa, mas a gente tem ideia de que é balancete. Não, peraí. A gente sabe que é balancete. Tomé, você fez uma pergunta, eu estou começando a explicar, eu nem comecei a explicar, você já está questionando, cara. Não, pô. Qual é o seu objetivo? Ouvir ou só falar? Eu estou tentando responder, Tomé. O que é o balancete? É um documento que comprova aquele mês. Então, o mês de janeiro, eu não posso retirar, e aí me corrija se estiver errado, o que ela é que é a contadora. Eu não posso retirar as datas da gestão que ela acaba, a posse dela, como você bem mencionou, é no dia 13 de janeiro. Logo, os primeiros pagamentos da nossa gestão, né, foram a partir do dia 19 de janeiro. E o que aconteceu por Ana? Né? Ana, para facilitar a vida, já ciente de que a gente teria uma posse a partir do dia 13,
Todos os pagamentos, salário, coisas ordinárias, que são, por exemplo, até os 10 primeiros dias de cada mês, todos os 10 primeiros dias de cada mês, é a maior volume, digamos assim, de pagamentos. Tem alguns pagamentos que são durante o mês, evidentemente, né? Tipo, algumas faturas. Mas a gente concentra todos os pagamentos, sei lá, escritórios de advocacia, contabilidade e tal, contas a pagar. Por exemplo, a conta de água e luz vem antes da gente e a gente não escolhe a data. Então aí tem coisa que é mais para frente. Mas o grosso dos pagamentos são nos primeiros dias iniciais. Então o que a Ana fez, sabendo que poderia dar problema no banco, como transição, você foi da gestão já do sindicato, sabe disso, então pode ter um hiato ali que a gente tivesse dificuldade de operacionalizar qualquer tipo de pagamento. Então, por segurança, foi a mesma coisa na época que a gestão de Nádia e Michel passou para a gestão Fortalecer e Avançar. Eles deram um cheque. Aí, no caso deles, foi um cheque, tá ligado? Que eles entregaram para a gente, para que se precisasse de algum pagamento, a gente não ficar sem capacidade. E ainda assim é meio complexo, porque se o banco não formalizar a troca de gestores, esse cheque poderia ser anulado. Então, é muito arriscado ainda assim. Mas o que é que aconteceu? Formalmente, nossa posse é dia 13, mas os primeiros pagamentos da gente foram a partir do dia 19 de janeiro. Então, o balancete, ele vai compreender todo o período, né? De um período que prestou contas. Então, ou seja, naquele edital, como o Tomé bem lembrou, a gente teria que prestar contas, já que ela está se findando, aquela gestão, ela tem que findar até o período dela de janeiro. Entendeu? Então, qualquer questionamento daqueles 12 primeiros dias era na outra assembleia. Assim eu entendo, particularmente. Então, não sei se eu falei alguma besteira aí da parte contábil. Mas trazendo para cá, se você está querendo levar em consideração essa aula que diz respeito à gestão, mas a gestão atual, estou falando só com relação agora da ordenamento. Eu não posso, eu sou gestor a partir do dia 13. Eu não posso assinar um relatório de despesa da gestão que financia o dia 12. Ou no mínimo, você tem que fazer uma ressalva. Deveria fazer uma ressalva. Mas aqui está de dia 1, mas formalmente, contabilmente, está sim, mas o período aqui adulto é X e Y. E eu até discordo que não há um hiato. Há um comportamento, mesmo juridicamente falando, quando ele trata da sua chamada de prestação de conta da anterior, que fala daquele período compreendido. Deveria ser obrigação, sim, de demonstrar esses gastos até o dia 12. Os filiados eram para ter votado o fechamento conforme o que foi convocado no edital, até o dia 12, não foi. Se votou apenas até o dia 31 de dezembro de 2023. Cadê a ata? Não. Se é que você tem ata, desculpa perguntar, que já é padrão perguntar, cadê a ata? Não tem essa ata aí para disponibilizar para a gente, da administração do Verifica aí. Como é que está? A segunda prestação, lá de fevereiro. A última, exatamente. Anterior, né? Anterior. Até no processo. Eu digo Tem ela aqui. Não, eu acho que não. Outro elemento que eu acho que você está querendo buscar prováveis falhas e formalidades e vícios e tal. O que a gente está prestando conta? O exercício de um ano. Logo, janeiro de 2024. Eu pego, como você bem mencionou, a partir do dia 13. Então, ou seja, o exercício de janeiro ele não existe? Ele existe. De janeiro a dezembro. O balancete ele vem compreendendo o período. Então, isso, numa gestão que for dia 25, vai acontecer a mesma coisa. Até o dia 6 dias ou 5 dias a mais, ou se for fevereiro, 3 dias a mais. Vai acontecer a mesma coisa. Então, a prestação de contas aqui é nesse formato. Então, assim, aí eu quero entender o que é que você exatamente está tentando entender. Você já me explicou o que eu gostaria de ouvir com relação a isso aí. Já não tem mais. Já vou passar para uma outra pergunta. O contrato. Sim, o contrato de aluguel, o que é que ele quer? Você tem uma cópia de contrato para disponibilizar para a gente? Porque ele tem essa questão de LGPD. Não, Tomé. Com relação a esse contrato ou não. Perfeito. O contrato, não sei se você talvez tenha esquecido uma das coisas que você veio da outra vez que a gente disponibilizou esse dia, né? Só mostrou na tela. Não, calma. Se você quiser rebater, você pode, Tomé. Claro, a gente aqui é democrático. Agora deixa eu terminar pelo menos aí você vai num ponto certeiro que você quiser questionar. Eu lembro que você pediu e a gente mostrou. A parte da LGPD, você inclusive tinha um documento que você conseguiu no cartório com o nome. Vocês disponibilizaram isso em grupo de WhatsApp, dizendo o nome, que foi uma compra de leilão. Talvez vocês estavam achando que a gente comprou, era familiar nosso, tem nada a ver. Né? O nome do cara é Armando. Pronto. O nome do dono é Armando. Eu não vou entrar no nome e sobrenome porque está no contrato. Aí é bom, pesquisa essa parte, está no PDF. Aí pesquisa a parte que diz exatamente disso. Porque eu vou tentar ver aqui se eu acho na conversa com ela também, e mostro para você que eu perguntei, eu fiz, tem um pessoal da nossa categoria que está perguntando, o contrato diz isso.
Eu posso ou não, porque se a gente divulga, porque pra gente não tem motivo para esconder. Aí se a gente divulga e aí depois vai sofrer um processo contra eles contra a gente, aí não dá. Mas o nome da pessoa Armando, que o pai era Bento, esse pai teve algum problema familiar, que eu não sei os detalhes, que a gente fala muito com um representante da casa, se chama Alexandre, do qual a gente pretende comprar essa casa, enfim. Isso é um outro debate, que a gente só pode fazer isso, claro, evidentemente, passando em assembleia, claro. Então, assim, a gente perguntou sobre o procedimento. Foi quando a gente sabe que é um tipo espólio de família, alguma coisa do tipo, e ele comprou em leilão. E ele comprou bem abaixo do valor da casa, por quê? Porque ele aproveitou isso para o cara briga de irmão. Aí não tem como a gente saber os detalhes da briga familiar, né, gente? Então ele falou pra gente só isso. Então a gente só sabe dessa parte do histórico familiar do senhor Armando, com o pai dele, que era o Bento. Essa casa aqui, inclusive, da região, é tudo familiar, parece deles e tal. A faculdade tentou comprar, ele não quer vender, porque ele não quer desfazer dessa casa. Então a gente pensou, inclusive, na possibilidade de comprar, né? Se ele quiser vender. Já explico, vocês não perguntaram, mas já vou explicar de antemão. Eu sugiro vocês irem lá, inclusive, né? Se eu conseguir hoje, eu apresento a foto na imagem na live de hoje. Não sei se vai dar para fazer, mas o terreno lá, a gente descobriu um vizinho que disse que, olha, essa casa está uns 40 anos parada. Então, quando o pessoal comprou, na gestão do Eliseu, a casa já estava abandonada. Não é uma casa, é um terreno na prática, é uma fachada, toda fechada. Foram os vizinhos, não foi a gente que murou. É uma casa antiga, imagina que a porta e a galera poderia quebrar e entrar. A galera botou aquelas coisas que fazem para vedar, né? Botou tijolo. E tem uma árvore gigante dentro dela. Então, assim, você que foi da gestão também lembra. Esclareço que houve um projeto que foi na época de Michel. Esse projeto tentamos executar de toda forma. Não lembro qual é o nome da empresa agora que a gente contratou, como é que chama aquele negócio de ajudar cartorialmente? Despachante. Tentou todo jeito. Qual é a exigência? A prefeitura, para aquele terreno, para fazer da forma como a gente queria, precisaria de um recuo de 3 metros de cada lado. O projeto tinha sido encomendado da época de Michel. Aí 6 metros de 90 de largura, ficaria isso aqui, ó, 90 centímetros. Então, era executável. A gente tentou, uma compensação, a casa é antiga e tal, não tinha como. Então, a gente teria que reduzir um andar. E o último andar, vocês lembram, não sei se lembram do projeto, era o auditório e a sala da direção, salvo engano. Ou a sala da direção embaixo, não importa. Mas, para isso, eu teria que ainda ter recurso. Então, o projeto se tornou insustentável, inviável. Então, assim, e isso colocando como reforma, que já foi a tática que a arquiteta contratada na época de Michel indicou para colocar. Só que aí ela falou, não, bota a prova depois. Eu falei, não, eu como sindicato, e foi na sua gestão também, isso era a gestão, eu falei, a gente não vai aprovar isso, a gente é sindicato, setor do judiciário, para dar jeitinho depois. Ou a sede é funcional, ela não é funcional. Ou ela é permitida ou não. Então o erro da origem está na origem da compra. E na época eu não estava nessa assembleia, José lembra, e que foi uma assembleia que foi avisada, segundo José, eu não estava lá. José, que tem a memória, pode lembrar. Então foi avisada a compra, aí a gente tentou executar o projeto do Michel, não conseguiu, então o que é que a gente fez? Uma assembleia, inclusive, que Tomé questionou, né? De uma possível venda. A gente não está vendendo, a gente não anunciou venda, não tem processo de negociação nenhum. O que a gente pediu foi a autorização para, porventura, começar a tratativa. Mas a gente só pode comprar ou vender algo nosso, evidentemente, via assembleia. Então não existe processo de venda, nem de compra, nem aqui, nem lá. Autorização de iniciar a negociação, ou seja, buscar interessados. Achou? Tem 3, 4 interessados. Submete para a Assembleia e dizer, ó, eu acho que é sigilo, cláusula de sigilo, não sei. Decisão. Passei aqui na cópia para a gente ser a diretiva que já separou. Até para não ficar divagando, tá aqui uma listagem. Se puder dar uma olhadinha, né? Deixa eu ver. Tá bom. Agora, só rapidinho, eu vou deixar a ata da prestação de contas. Foi de fevereiro de 24, eu tinha essa memória de cabeça, eu acabei com isso tudo esse. Ela foi até 12 de janeiro de 24. Essa foi a prestação de contas de. Contrato de aluguel, contrato de aluguel do carro. Ô, Salé. Feito petróleo. É só uma cidade formal, né? Esses gastos de janeiro só vão ser disponibilizados agora. Quando eu vou voltar uma aprovação de algo que sequer existe ainda. Tomé, Você está entendendo? eu vou ver se eu acho aqui o extrato, mas não teve pagamento. Você está entendendo? Deixa eu achar o extrato Só aqui. terminar aqui de perguntar aqui ao Coronel Raimundo. Você está entendendo a minha indagação? Sim. A Assembleia está dizendo que foi até o dia 12. Se eu aprovar até o dia 12, ok. Mas como é que eu vou aprovar até o dia 12 se sequer existe informação do dia 12?
a de formação do dia 12 foi disponibilizada agora, dia 12 de novembro. Dia 12 de novembro. Não é só documental, é assim. O documental estava, não estava disponível. Não estava porque no site se colocava agora, dia 12 de novembro desse ano. Só realmente para colocar. É bom, até fevereiro do ano passado, ela abrangeu a liberação. Só uma ressalva, eu acho que vai dar o Mas ressalva, desculpa, não vai resolver, porque como é que eu vou ressalvar algo que eu não tenho acesso? Eu não tenho acesso aos 12 dias. Não, eu estou dizendo. Eles estão fazendo a conta no período que está indicado lá de janeiro, vamos esquecer o papel, mas o que está acima do jeito. É janeiro a dezembro, não é isso? Né? Tem que ser feita a resposta, independente do que foi feito lá. E se discute ficar, se A ou B. Eu acho que quando alguém movimenta. Tem alguém que passou? Mas alguém passou? Mas essa volta a gente não vai ter porque é a volta de edição do Guarani. Mas é porque ele não vai municipal. Mas a primeira coisa, a gente vê se a gente vai visualizar. Segundo, questão de tratamento de dados. A gente pode, dados sigilosos podem ser tratados. A gente vai obrigar a gente a tratar dados 24 horas. Até porque eu Está achando do carro também? Do carro? As dados podem ser tratadas. Então, e o sigilo do sistema está aqui em qualquer categoria. Então, esse daí a gente pode fazer Foi esse ano. é a gente tentar ver esse documento aí. Na sequência, fazer um requerimento formal. A gente disponibilizar. A gente vai pedir, a gente já fez o requerimento, já jogou para que a gestão do talento possível. Eles vejam olhar esse requerimento que está contando os pontos. A necessidade de trabalhar com pontos de colocar os pontos, precisam ser trabalhados com Não, ele protocolou agora. Deixa eu pegar aqui. É melhor formular um outro requerimento formal para o que está inventado. E aí, formalmente, a gente dá para, entendeu? Mas ele porque lá, pelo que eu entendi, eles não vão disponibilizar o acesso físico. Mas não é isso que eu estou dizendo. Se não for facultado o acesso físico agora documental, a gente vai pedir o tratamento dos dados. O que é o tratamento dos dados? Lei da acesso à informação. Tratar os dados é cobrir os dados pessoais da pessoa e disponibilizar o dado em volta, fora os dados pessoais. É básico. Né? Aí, agora, precisa de um requerimento específico? Precisa. Já respondeu algumas coisas aqui de pronto, tá? Já tinha mandado e-mail, não foi? Aí, então, assim, que conforme preconiza o estatuto, seu artigo 17. Tem tempo de 10 dias para fornecer a dados? Não, aí eu vou responder agora, né? Falou que tem tempo aí. Não, vê, estou respondendo inclusive agora. O primeiro ponto, sobre modificar o formato da Assembleia. O edital já foi convocado, a gente não vai desconvocar a Assembleia, né? E da Assembleia de Prestação de Contas. Aí vamos supor que, sei lá, acho que juridicamente pode fazer isso lá um adendo, né? Mudar o formato. Só que a questão é, a gente já tem essa prática desde a reforma estatutária de que alguns tipos de assembleia é fundamental que seja no formato remoto, é remoto que chama, né? Não sei, para dar maior possibilidade. Inclusive, se permitiu que na assembleia anterior desse 100 pessoas inscritas não, participantes, acho que teve até bem mais inscritos. Foi um número bom, inclusive, para uma assembleia de prestação de contas aquela anterior. Espero que nessa também tenha um número razoável. Então, esse é o formato. Eu estou dizendo aqui que vocês querem fazer híbrida. A questão é que híbrida exige, eu já expliquei isso, acho que não formalmente. Não, aqui híbrida não. Mas ali foi presencial, não tinha híbrida ali ainda. Ali foi ali foi onde que aprovou a auditoria, inclusive, né, da época de Michel. Quando começou de fato, porque estava com o estatuto antigo, ele tinha uma coisa meio confusa. Se a prestação de contas era de 3 em 3 meses ou não. Que a gente corrigiu no novo, não. 3 meses é o processo de análise do Conselho Fiscal. Né? E aí a gente atrasou aquela prestação de contas justamente porque a gente não tinha recebido ainda os documentos da época de Michel.
E aí meio que teve que pedir quando chegou e fez. Mas enfim, 10 dias de disponibilização dos dados do contrato. Eu estou entendendo o seguinte, e deixar bem claro, nosso estatuto não é o que está acontecendo aqui agora. Tá? Essa inspiração vem do Sindicato dos Bancários aqui de Pernambuco, eu não sei quantos outros fazem isso. E eu tinha visto, e tinha conversado com o José na época, eu era o coordenador geral, e a Aninha tesoureira. Eu falei, olha, o pessoal está fazendo, então, eu acho que vale a pena ter um dia. Na época, ele fez assim, de última hora, e colocou um dia antes. E aí, o que é que a gente debateu na última assembleia, e não sei se foi proposta sua, de quem foi até vocês da oposição, de um prazo maior de antecipação. E aí foi, então, 5 dias tá bom? Foi aprovado isso na Assembleia e a gente cumpriu. Né? Então a gente cumpriu, e como tem feriado, tipo, até mais do que 5 dias, né? Por causa do feriado. Então, ou seja, a gente colocou isso 5 dias. Outra coisa que a gente cumpriu, que também foi sugestão, por exemplo, de uma pessoa da oposição que é desfiliada hoje, que é a Ludinice, ela sugeriu um melhor detalhamento. Se vocês observarem aquela coluna, eventos sindicais, é um desdobramento que não tinha aquilo, apareceu no geral. Então, por exemplo, vai aparecer água e gelo, tanto lá quanto não. Por quê? Porque a água é aquilo ali, ó, aquela água mineral vai entrar naquele curso. A água e gelo dos eventos é dos atos. É totalmente diferente, entendeu? Então a gente fez um detalhamento. Eu vi crítica de vocês hoje no grupo, dizendo de evento como se fosse festa. Não é festa. Tudo que está em coluna, eventos sindicais, é tudo que, tipo assim, assembleia. Entendeu? Então, por exemplo, não é festa. Evento ali é qualquer evento sindical, congresso, seminário e tal. Os criminais saem tudo pra gente. Porque colocação extrata lá dentro. Para quem está de fora. Perfeito. Então, o que aconteceu com o filiado, o constitucionamento, isso aqui não era para existir, isso aqui é para existir o tempo todo. O estatuto dele reza que as notas têm que estar com o tesoureiro disponibilizado na entidade. Porque tem acesso a isso aí. Só por curiosidade. Era assim. A questão dela lembra A questão, se não era, e se tornou assim, só no papel, também não adianta. Então, se fazer um paradoxo de algo que não era assim antes, e algo que só existe no papel, não adianta você dizer que isso aqui é azul e você dizer que isso aqui é verde, está acontecendo. Mas não era assim antes, e está sendo agora? Não, porque só existe no papel. É uma carta não executável. Está lá, mas ninguém consegue executar. Aí você está errado. Não está. Aí você está dando o meu direito Não, veja. de fazer o que eu quiser. Rapidinho. E rapidinho, só para objetivar. Eu ainda não tinha terminado. Eu não tinha terminado a resposta. Então, assim, os 10. Viu, Tomé? Tomé. Então, assim, para responder objetivamente, Tomé. Ô, José, deixa eu terminar de responder. Então, só respondendo objetivamente, 10 dias. Isso a gente não vai fazer, deixando bem claro. Né? E assim, aí eu vou explicar mais uma vez. Você precisa responder isso. Não, rapidinho. Não é só de boca aqui, não. Rapidinho, você colocou inclusive. Deixa eu terminar de responder. Você colocou inclusive algo muito bom agora, que eu acho pertinente, o seu comentário. Não existe, não está existindo, e eu vou dizer como ele deve existir. Isso que você está falando, sei lá, um detalhamento, é um relatório que aparece na Assembleia. Então, você está querendo algo antecipado que o momento é dia 28. Então, dia 28, tudo isso que eu estou falando agora, eu vou falar de novo. Então, o evento sindical que você, isso me esclareceu. Talvez a minha crítica, eu redireciono para outro lugar. Você quer fazer uma crítica, que eu sei. Então, você pode redirecionar para um lugar, talvez, mais correto. Ou, porque assim, politicamente, não tem problema. Você dizer que, sei lá, a festa foi cara, isso é política. Insinuar que houve... Aí é outro caminho, a gente sabe disso. Todo mundo aqui é da área... Então, não, eu não estou falando para vocês. Aí, 10 dias aqui. Isso não vai ocorrer porque vocês querem fazer um relatório paralelo, como se fosse um conselho fiscal. Aí precisa ter acesso às informações. A Assembleia de Prestação de Contas é o estatuto. Você vai falar na Assembleia. Nessa salona. Você quer o quê? É isso que eu estou falando. Você quer o quê? Se você separa o pagamento por mês, você fiscal do serviço por mês, o Estado fechou a quantidade de notas essas aqui, pá. Eu preciso ter acesso a essas informações. O patrão, como vocês são patrão, vocês são gerenciadores. Eu sou patrão de dinheiro, não. Vocês são patrão dos funcionários daqui, é uma outra história. Mas aí a questão maior é que a gente tem todo o acesso a todas as informações, como qualquer um outro filial, a gente também. É como eu falei, cadê o contrato? Está aqui e não chegou até agora lá na relação do contrato. Cadê as notas? Está lá dentro, mas ele não vai fornecer, desculpa, não vai fazer intervenção aqui. Eu acho que esse é não dá formular, cabe a gestão. Não, mas rapidinho. Posso continuar respondendo?
E depois você... Pra gente entrar Então, claro, para ser objetivo, claro. José está vendo a parte, inclusive, do sigilo, do contrato do negócio. O da localiza também não pode. Agora, a gente pode falar, você quer saber o valor exato do carro? A gente mostra um boleto e tal. Mas isso não é a gente. As empresas que exigem sigilo. Aí, isso foi até na prestação de contas anterior, eu fiz, é uma boa questão. Por quê? Isso é uma dedução minha, não tenho como afirmar. A dedução que eu fiz com o José foi, porque a localiza realmente não permite. Aí depois eu lembrei de estratégia de mercado. Tem várias empresas que fazem aluguel de carro. Então, se ela der um preço muito bom para o Sindijude, sei lá, o Sindispré vai dizer, por que eu pago 6 mil num carro e o do Sindijude é 4 mil e pouco? Eu acho que é isso, por isso que eles não exigem. Mas o valor a gente pode falar aqui, vocês têm direito, claro, sabe? O período... Não essa informação não, porque... Não, veja, o que é que você precisa? Eu acho que é valor, período contratual. Eu acho que valor e período contratual é o que você realmente quer. E aí a gente tem como lhe passar. Ponto 3. Mudar o período da prestação de contas. Também isso não tem como alterar. Seja modificado o híbrido, a gente já respondeu. O tempo de fala você pode sugerir, não vi o nome de vocês escritos. Aí vocês podem sugerir 10 minutos. Aí quem vai aprovar é a Assembleia, tá? Claro. Mas assim, como deve ter poucas pessoas, o que a gente tem adotado como prática? 5 minutos. 5 minutos. Não, 3 minutos geralmente a Assembleia é grande, né? Então muita gente quer falar e tal, mas eu acho que a prestação de contas não vai ter tanta gente. Isso é algo que a gente ainda vai apresentar na Assembleia. Então isso aqui está muito antecipado. Então o que eu vi de algumas coisas também é de que o processo de fato estatutário é na prestação de contas. Então aqui você pode e deve perguntar e querer saber tipo, quanto é o do carro. Deixa eu ver exatamente aqui o boleto e eu vou dizer agora. Você já disseram no Estado da Marinha. A gente não vai obter o documento, normalmente, já está lá. Então, a gente vai pegar os dados. Mas os dados já estão no Marinha. Não, mas eu quero dados, eu não vim aqui. Mas é só remedir lá Só que você disse que vai fazer um tratamento de dados? Mas ele quer fazer Não, ele está pedindo que a gente separe. íntegra tratado. Vamos dar um exemplo. Aqui que contém a dados pessoais. Aí vai tratar o documento que deu os dados meus, por exemplo, aqui, e vai disponibilizar uma íntegra documental com os dados tratados. Dessa forma, todo mundo se precaver. Então, dá até para legal depois que a gente passou o documento. Então, agora é lógico que são uma listagem de 5, 6 documentos. Dá um prazo, se faz. Um dos pedidos que tu passou aí é desse ano, tá? Petrolina foi esse ano. A festa vai falando desse ano, né? Não entra aí 2024, né? É o São João. Pronto, vamos lá. Pelo menos tomar conta de planeta para gente. Em relação ao aluguel daqui. Quer o valor? 2024, tem que ser período... Não, você quer o valor, É 8 mil redondo. Deixa eu... Tá. O contrato é de julho de... O reajuste foi quanto? Foi esse ano? Junho de 2024 aqui. Tem que ser o período... Na época ele mudou... Não, o reajuste anual, né? Reajuste do IGPM, né? Tem, é o seguinte, no início do contrato, dos primeiros boletos, você paga taxa de... O negócio de prevenção, não é aquele público não, é o privado. É o seguro e paga mais alguma coisa, que eu não estou lembrado agora o que é. Até imóvel particular tem isso também. Aí é 8 mil mensal, né? Não, é agora, né? Foi mal. Deixa eu ver aqui. Compra para 24, porque aí está falando de 24. Pronto, 24, peguei aqui o exemplo do mês de setembro, 7.679,92. 7.600 quanto? 79,92. Isso, bota aí setembro de 2024. Aluguel. Um exemplo, né? Se quiser, eu... Perdão. Vocês pagaram o relativo de parceiro aqui. 100 mil. 100 reais. 100 mil. 100 reais. Foi 5, eram 2, né? Não parecia isso. Foi o Roberto Paulinho. 7.679,92. É 100. O carro teve uma troca. A primeira período do carro era a FCA, que é a Flua, que é da própria Fiat. Aí a gente mudou para agora para a Localiza. Deixa eu ver aqui o valor da Localiza. 3.722. Valores de 2024, tá? Do mesmo ano. É o aluguel do carro, né? É. Aí, por exemplo, já... Sim, foi. Aí deixa eu explicar também o carro, tá? Teve um seminário de formação em novembro, vocês se lembram, né? Sim. Qual tecnologia para qual judiciário? Eventos como esse, a gente aluga carro também, né? Então, a gente aluga carro extra, que é essa pessoa que vai pegar palestrante e tudo mais.
Então, geralmente tem aluguel de carro extra, ou quando a mobilização é muito grande e exige viagens potencializadas, né? Dupla, mais de uma dupla e tal. E nos primeiros meses do ano ainda era, acho que foi até fevereiro, março, não sei. Fora que você paga o saldo, né? Tipo, você paga assim, sei lá, outubro você paga em novembro, né? Aí teve um saldo, depois que a gente questionou, mas realmente estava certo, da Localiza. Então, se você somar tudo e dividir por 12, não vai dar 3.722, porque é isso, carros extras e o pagamento ainda da remanescente do contrato anterior, que era maior. Aproximadamente, né? Aí deixa eu ver, por exemplo, quanto a gente pagou em janeiro aqui. Tem funcionário trabalhando através de e-mail, pessoas que através de e-mail de sindicato. Não. Vim teletrabalho. Não, fazer um serviço através de e-mail, algum funcionário. Aí tem uma terceirizada. E terceirizado, eu estou falando de funcionário. Não. O Tomé, em relação ao seu Não. Pronto, aí o valor antigo era 5.560, então a gente do carro antigo, Aí o que é que a gente conseguiu? A Localiza nem tinha, se a gente quisesse o mesmo modelo da outra, da Flua, a Flua era enquanto que era o topo de linha, o Toro, né? Essa não é a versão topo de linha, e aí por isso que ela também é mais barata, e a Localiza só tem esse modelo. Então, se você for alugar, eu tentei ver para mim, inclusive, um carro bem simples, é 2.000 conto. Então, para você ver que a Toro 3.700 é o valor dele. E ele veio de 2024 para cá. Foi, eu não lembro o mês exato, mas em fevereiro ainda era o antigo. Porque está descrito o período, né? Então, vamos falar da... Deixa eu ver se eu acho aqui qual foi o mês exato. Em 2024, a gente não fez o bloco. O bloco virou Festa da Classe Trabalhadora, um evento só, e foi junto ao seminário em novembro de 2024. São João acho que não fez também, viu? Passado? Não, tá Afogado. Afogado. Tá Afogado, tinha Afogado. Foi evento lá, Foi Afogado, São João Afogado. E foi onde? Foi Afogado. local privado? Sim. Foi. Teve aluguel, assim? Sim. Quanto é que é de uma... Vou pegar aqui. Só falta esse dado para... A não ser que tenha nada. Aí a gente faz o requerimento. Qual o modo que a gente fez isso? Deixa eu ver aqui, junho, né? Eu acho que a gente pagou em junho, deixa eu ver. Basicamente esse daqui, eu não sei que... Não quero saber, só reafirmando. Essa é O contrato do carro, o contrato que segue, esse evento... Não, se você quiser ler, eu acho que não tem problema, a gente imprime aí e lê. Mas não é só que Que foi isso que Tomé da outra vez não aceitou. Se você quiser ter em mãos agora e ler o contrato, consultar os contratos, pode. Realmente, para ter acesso a ele, assim, acesso eu digo, você ter a posse dele, aí tem o requerimento. É melhor já que existe um tratamento. Com relação a todas as normas fiscais, estão todas aqui, né? Normas Qual é o fiscais. sistema? Vocês usam o sistema? Vocês estão aí algum Homem. sistema. Sistema. Tem um Então, é sistema. esse acesso que eu estou requerendo. Eu quero acesso, eu preciso, eu quero ter esse meu, o direito meu, deve mudar, a nota. Foi 10 mil em janeiro, eu quero ver, 10 mil no fidei de novinho, caminhão de torrinho. É um direito meu confiado, é isso que eu estou dizendo. Essas estão aqui, elas fisicamente falando, estão de posse do escritório de contabilidade, ou estão, e se existe digitalização desse conteúdo, onde é que se encontra esse material para acesso. Só um momento. Julho. Junho. Esse aqui também é de 2024. Calma. Vamos, deixa eu responder agora. O processo de organização das notas acontece da seguinte forma. A gente vai explicar, inclusive, hoje na live também e na assembleia e tal. Acho que o companheiro sabe também, porque ele foi membro da gestão, né? Nossa, diga-se de passagem. Não houve nenhum questionamento, pelo contrário, do período. Tiago era o vice-tesoureiro também, né? Também não houve nenhum questionamento como esse. Então, qual é o procedimento de pagamento? São duas pessoas, ordenador de despesas, José e eu, um faz, outro coloca. Então, é papel do tesoureiro organizar, né, essa documentação.
Tipo, se é um contrato, você falou do Paulino, né? Nome? E Cunha, parecer, tem um contrato. Esse contrato está conosco, né? Então, ou seja, fica arquivado. E aí, isso também entra como comprovante no sistema que chama OMI. É esse o sistema de conciliação bancária que chama. Então, é o serviço que organiza a conciliação. Dito isso feito, isso é repassado para a Receita Federal. Quando a gente pegou o sindicato, estava anos zerado, tá? Só para lembrar isso. Pronto. Então, o formato é esse. Digitalização preferencialmente. Então, algumas coisas vai ter duplicada, né? Por exemplo, aqui vai ter tipo, pastas de, sei lá, reembolso de combustível de Thiago Ratz na Assembleia. Entendeu? Então vai estar o recibo e o comprovante. Só que o comprovante apaga. Você sabe disso. Então, o que é que a gente faz? Não tem mais aquele formato antigo que fazia isso, não era, tirava uma xerox, né? Então a gente tá tudo digitalizado e remete para a Receita Federal. Isso ainda separado do período. Então, se esquece do sistema também de baixa, quer seja aqui mês. É. Essa parte aí de acesso. Agora, eu estou realmente uma dúvida e eu consulto o advogado, porque você está questionando algo que eu realmente não tenho uma resposta certeira, né? Eu não sei dizer. Por isso que eu estou consultando ele. O estatuto menciona alguma questão de relação nesse nível de detalhamento, que é o seguinte: do que eu entendo, o papel de fiscalização é de quem? Do Conselho Fiscal. E ele tem essa atribuição, você está dizendo que não cumpre. É uma questão de direito se eu falar isso também, claro. Então, faz o papel de fiscalização. E como é que é feita a Assembleia? A Assembleia vai estar lá, o Conselho vai dizer o que ele acha. A gente já tem um parecer desde o dia 10, né? Não tem ressalva, já deixou de antemão sem ressalva, com uma recomendação. Que a recomendação é sobre um plano de organização e estrutura que a gente mesmo da diretoria apresentou, e o Conselho Fiscal está falando do tombamento, finalizar alguns imóveis que ainda não estão tombados, e também a questão do plano de organização e estrutura. Significa o quê? Por exemplo, a gente quer investir aqui, a gente pretende fazer algum exemplo, não vai fazer exemplo por causa do custo do 13º e tal, mas o quanto antes instrumentalizar, equipar a sala aqui, que é da biblioteca, para com câmera específica de live, para a gente não ter que alugar estúdio. Então, isso é um investimento. A partir desse momento, a gente não vai precisar de agenda de estúdio, que a gente vai fazer uma live de final de ano. Num dia, o cara não pode, a gente teve que mudar a porra da data, então, ou seja, ele está livre. Então, isso é um plano de organização e estrutura. Essa sala passou um bom tempo não estruturada. Se vocês quiserem ver, não sei se já viu, é a sala de atendimento psicológico e jurídico. Então, é a sala que tem cadeiras, né? Tipo, como é que chama? De atendimento psicológico, 2 cadeirinhas e tal. Então, é para acolher o servidor, e vem muitos casos aqui de atendimento colocado numa sala especializada, que a gente não tinha. Né? A gente tem uma sala ali de acolhimento também, infantil, que ela está semi-estruturada, falta pouquíssimas coisas. E a nossa sala, por exemplo, foi uma das últimas da direção. A gente trabalhava improvisado. Então, a primeira sala, né, que vocês questionaram, custos e tal, por exemplo, uma coisa que vocês estão questionando não é bem perdido, é bem ganho, ou seja, essas cadeiras aqui são todas novas. Não existia na série antiga, é tudo nova. Todas as cadeiras de trabalho, vocês se lembram, tem uma marrom, preta e tal, tudo foi renovado. Todos os birôs, porque eles, de muitas mudanças, eles, né, e eram velhos já e tal, então foram compras, bens adquiridos, tá? Então, é isso. Então, explicando como é isso, aí eu pergunto ao André sobre essa questão de até onde vai uma consulta do filiado, se o estatuto explica isso. Tem direito, o documento é isso. Eu acabei de explicar para as eliminações de contratos. Uma coisa é consultar o consultado, principalmente no momento de prestação de contas. Uma coisa, inclusive, é se fosse solto no meio do ano, sei lá, em julho, que nada programado para prestação de contas, aí eu quero ver para documentos, com agenda e tal. Dentro desse período de prestação de contas, aí. É esse dia. Aí a questão. Aí é diferente. Mas a questão é diferente ele receber os documentos. Aí eu tenho ressalva. Porque nessa vez da sua colocação, essa ressalva do público, falando, o que está acontecendo? Primeiramente, o estatuto, citando o estatuto sobre a promessa, que o Conselho Fiscal tem a obrigação de a cada 7 meses disponibilizar os dados com relação aos gastos no site. Mas isso está judicializado. Mas outro lado, mas aí eu estou falando. Mas levando-se em consideração
essa questão do acesso à filiado do grupo, A gente também, né? Precisa fiscalizar, pode consultar. Você quer consultar o mas o resultado desse documento é uma 4 horas, não. A minha Eu vou dúvida... fazer o seguinte, eu vou mandar uma relação do documento que eu quero consultar. E aí você viria um dia? Eu antes, vou ver se consegue disponibilizar ainda antes da Assembleia, e vou querer determinar o documento. Pronto, veja se eu entendi. Não, tá. Veja se eu entendi para a gente consensuar o que é. Você vai fazer um pedido, claro, com base nos balancetes, vai dizer, eu quero, sei lá, por exemplo, Afogados. Não é isso? Não é isso? Pronto. E aí você vem o dia aqui, que a gente agendava. Tá tudo pronto aqui, mas o valor cheio, né? Não, a gente combina. Porque, pronto, eu acho que agora a gente chegou no... Tipo assim, se for ver tudo, você fiscal não é objeto. A questão é, pô, eu estou na dúvida, sei lá, do pagamento relacionado ao código 9998, sei lá, significa tal coisa. Pronto, isso aqui é o quê? Aí a gente vê, né, e explica, que se chama emitir razão. A gente vê a razão e explica e você vai dizer para você. Então é isso, formula especificamente, ou que você pudesse, a gente puder explicar agora, algumas coisas a gente explica agora. A gente está aqui para isso. É melhor a gente fazer delimitar, até para termos de delimitar o que é que o objeto. O que exatamente, né? Dá para ir marcar a data para vocês fazerem o tratamento disso, né? E disponibilizar. Entendeu? Que é até sexta da semana que vem, né? A Assembleia, então dá para... Sexta da semana, né? A não ser que você peça de janeiro do dia 13, aí... Vai ser bem espaçado, né? Aqui eu vou ter que lembrar de cabeça. Aí, se tiver alguma dúvida também dos balancetes que foi publicado, porque assim, a gente... Ludinei sugeriu o sindicato Sintrajuf. E aí, durante a Assembleia, não tinha como abrir o sindicato dos caras e ver, né? Eu fui ver depois. Na verdade, quando eu vi, eles não têm um balancete. É um documento, aquilo que Renata até brincou na época da gestão do Michel. Fosse uma entrada de saída simples, assim, de coisa mais genérica. Então, aquilo não é um documento contábil que vai para a Receita Federal. Aquilo é uma coisa bem genérica. Não é um documento contábil, tipo, não é uma DRE, não é um... Como é que chama? Não é um livro caixa, não é um balanço, não é balancete, não é a demonstração do exercício, que é o DRE, né? Não é um balanço patrimonial, não é um balancete. O balancete, esse formato, se você pegar outros sindicatos e tal, que tem disponibilizado no site, vai ver que o formato, o design é igualzinho. Né? É um documento padrão, né, da contabilidade. Não, mas bem, esse que eu não vi os considerandos. Eu fui logo para o requerimento. O requerimento é basicamente o mesmo... Não, uma coisa da lei tem. É tantas coisas aqui. Né? É bem pincelar, mas nesse resumo já fui lá uma coisa. Veja, se vocês puderem fazer de hoje para amanhã, a gente não estava nem lembrado, né, porque fez, eu acho que o prazo ficou para amanhã. De quê? Que não tem prejuízo nenhum de apresentar nada na Assembleia, né? Deixar bem claro, que era aquele formalizar para a gente ter tempo. Então, vocês já entraram com requerimento hoje, já está no prazo, e mais algum outro requerimento? Sim. Deixa eu... Faz da limitação. Porque, se, sei lá, se tu mandar na quinta... Não. A gente manda com tempo hábil para ter uma marcação e voltar. Porque, assim, eu entendo a preocupação que o médico e é legítima também. Lógico que a gente tem uma perspectiva de direito, ela tem vários lados. Então, se tem um documento e ela tem o direito de ver, é melhor tratá-lo e disponibilizar o que é filiado. Está entendendo? Não, mas é isso que eu estou falando. Vocês vêm e, por exemplo, essa parte é porque vocês vão, eu falei, algumas coisas dá para fazer agora, né? Mas se não, vai outro dia, porque, já, como você falou, objetiva, deixa mais claro. Mas, por exemplo, a festa tem uma... Por exemplo, no balancete, basicamente, festa vai aparecer em pessoa jurídica. Por quê? Porque são serviços, prestam serviço. Então, por exemplo, em Afogados, de cabeça, shopping Capunga, teve um buffet, aí teve o aluguel da casa, bem barato, porque Afogados é bem barato. Afogados da casa, por exemplo, se for na festa de Arco Verde, que não é no período agora, já prestamos contas, Arco Verde foi um restaurante. Então, é outro tipo de... A gente vai mandar o requerimento com detalhamento, né? Aí fica bom para vocês, fica bom para Beleza. Ficou claro também sobre os 12 primeiros dias... Eu entendi a sua explicação, mas eu recomendo fortemente, assim, olhando de fora, que
até vocês até deliberar e tem competência mais técnica para dizer. De observar essa questão dos 12 dias. Mas não está nada, ele disse. No edital anterior estava expresso. Entendi. Aí, quer dizer, está tendo informação que está conflitando a conciliação de cargo com o edital anterior, não é melhor deixar saneado? Não é um conflito, talvez seja um caso, não é omisso também, é o quê? É uma suposta, talvez, choque. É como se fosse um limbo. Um choque. Como se fosse um limbo. É como se estivesse prestando conta 2 vezes. Se atribuir para cá, ou se atribuir para cá, ou prestou conta de cá, ou prestou conta de lá. O balanceio aparece todo o O período. balanceio aparece Claro. aí dá. Mas a prestação de contas é... Vai deixar que essa folha. Perfeito. Tchau, tchau. Gente, hoje eu não entendi essa questão do ar-condicionado. Tá gelando lá e aqui tá quente. Ou seja, Aqui teve um momento que começou a ficar meio quente e tá na mira. E começou a gelar. Agora tá no mesmo valor, né? Tá gelando. não, eu aqui eu tô quente, tá calor.